Vamos juntos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis, lá no Velho Testamento. Se você não é muito familiarizado com a Bíblia, vai procurando aí que você acha. Velho Testamento, lá pela página 500 e alguma coisa. Capítulos 6 e capítulo 7. Vou convidar vocês a se colocarem em pé para a gente fazer a leitura. Nós vamos trabalhar nesse texto hoje à noite. Capítulo 7. Eu vou pegar alguns versos do capítulo 6 e agora a gente vai só fazer a leitura de alguns textos, alguns versos do capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros. Eu quero fazer uma pausa para dizer a circunstância aqui é uma cidade sitiada, cercada, onde a fome estava apertando demais a ponto deles terem que comer carne humana, parecendo aquele desastre da aviação nos Andes, anos atrás. E aqui era uma situação desesperadora. A cidade cercada pelo inimigo, tendo que comer carne humana. Vocês vão ver a situação aqui. Esses 4 leprosos estão na porta da cidade, praticamente do lado de fora. Aí ele diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios, que seja o exército inimigo acampado fora da cidade. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E vamos morrer de qualquer jeito, né? Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, do exército inimigo, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, o exército inimigo: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Olha a situação: uma cidade sitiada, cercada, um exército lá fora. Os leprosos decidem entrar para dentro do arraial e do acampamento do exército. Quando chega lá não tem ninguém, porque Deus fez ouvir um barulho tão tremendo, que eles julgaram ser um grande exército aliado de Samaria. Então eles fugiram. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, porque esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos, ou o anunciemos à casa do rei. Ou seja, eles entraram para dentro do arraial do inimigo, encontraram comida,
comeram à vontade, encontraram o ouro, prata, o despojo, aquilo que eles deixaram para trás, e disseram: opa, nós não fazemos bem se a gente ficar aqui calado. Hoje é dia de boas notícias. E eles vão e anunciam o porteiro, anunciam o rei, e livram a cidade daquela mortandade por fome, por ausência de alimento. Aqueles homens disseram essa frase que nós vamos trabalhar hoje na nossa mente: tendo tão grande salvação, tão grande boa notícia, não é justo que nos calemos. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito, que já nos levou a cantar: eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, usa-me, Senhor. Quero ser como um farol que brilha à noite, como um abrigo no deserto, como ponte sobre as águas. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, que o teu povo saia daqui convencido que não é justo ter tanto e falar tão pouco, receber tanto de graça e não repartir o suficiente para tirar pessoas das trevas, da fome espiritual, das cadeias espirituais. Senhor, desperta esse povo como o Senhor tem feito nesses dias, para que a grande colheita sobre Fortaleza aconteça antes que o teu inimigo transforme essa cidade numa Sodoma, Senhor. Tudo que essa cidade espera, tudo que está prenunciado para acontecer aqui, Senhor, é também uma oportunidade para o teu inimigo disseminar, Senhor, o turismo sexual, o grande aporte de drogas, a destruição de vidas, Senhor, que morrem de fome por não terem a tua palavra, a tua luz, a tua verdade. E o Senhor nos deu tudo isso. Não é justo, Senhor, que nos calemos diante de tão grande salvação. Move a tua igreja, da criança ao idoso, do adolescente ao jovem, do solteiro ao casado, enfim, move a tua igreja, Senhor, para falar das maravilhas do teu evangelho. É o que nós pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Imaginem, tentem imaginar, se em 1928, o médico inglês Alexander Fleming tivesse guardado para si a grande descoberta sobre a penicilina. A ciência, a medicina mudou completamente de 1928 para cá. Até então a medicina era pródiga em diagnosticar doenças, mas não tinha como tratar ou como prevenir a morte, preservar a vida. Os antibióticos foram descobertos por Alexander Fleming, livrando a humanidade de grandes infecções bacterianas como tuberculose, pneumonia, meningite, sífilis e outras. Imaginem se esse homem tivesse guardado o segredo para si, para os seus, para a sua própria família. Em 1796, o médico inglês Edward Jenner, ele descobriu a vacina contra a varíola. Imagine se ele tivesse guardado este segredo para si. Um vírus que, como tantos outros, poderia ter dizimado bilhões de vidas, não fora esta descoberta médica. 1846. Imaginem agora, se o dentista americano Thomas Green tivesse guardado o segredo da anestesia que ele usou para trabalhar um dente do seu paciente, usando éter.
E a partir dali nós temos o fenômeno da anestesia, que nos livra de operações de peito aberto, nos livra de operações que poderiam ser impossíveis se não fora a anestesia, em todos os sentidos. Imagine o dentista, imagine uma operação, carne viva. Esse homem descobriu isso lá no seu consultório, mas ele não guardou para si. Divulgou de tal forma que eu e você temos o privilégio que temos hoje, nestas 3 áreas da medicina. Hoje, com as grandes descobertas da medicina, nós podemos aliviar a dor e o sofrimento de milhares, mas mesmo assim não tem como oferecer cura permanente e definitiva para as maiores das doenças, ou a maior das doenças, que é a doença da alma, do ser humano adoecido lá dentro, por dentro. Também não podemos evitar a morte, podemos adiar, mas não podemos evitar. Mais mortes, mais viciados, mais corrupção, mais tráfico, mais bêbados, mais abuso, mais solidão, mais suicídios. Suicídios lentos e suicídios abruptos. Quem poderia mudar o curso dessa história? Quem teria algo, quem teria feito algo ou descoberto algo capaz de reverter o curso maldito dessa história? Estava conversando outro dia com amigos meus ali num local de açaí. Eles não são evangélicos, mas são pessoas decentes, uma família. E eles estavam falando do desespero de olhar para o mundo como ele está e ver como o ser humano está se degradando. E não só isso, mencionaram o desespero de uma mulher que estuda a vida dos animais e tenta protegê-los, para demonstrar também o que está sendo feito com os animais nesses dias. Não só os animais, a própria natureza. Nenhuma novidade. A Bíblia diz que a natureza geme, Romanos capítulo 8. A natureza está gemendo. A Mata Atlântica, hoje eu estava almoçando e oraram para agradecer a Deus por uma série de coisas. E depois que nós terminamos de orar, em nome de Jesus, amém. A minha neta disse: Senhor Jesus, ajuda a preservar a Mata Atlântica. Completou a frase. Talvez a preocupação daquela criança tenha eco na palavra de Deus, porque nós estamos destruindo o nosso planeta. Quem tem a resposta? Parece aquela história de Apocalipse capítulo 5, quando o desenrolar da história da humanidade não parecia ter um fim feliz, porque não foi achado ninguém digno de curar a doença do pecado, da morte, da raça humana. O texto diz em Apocalipse capítulo 5 que João chora. Ele chorou. Mas num determinado momento, quando parecia sem solução, ele é tocado e alguém diz: João, não chores, porque um foi achado digno de abrir o livro e dar um final feliz para a história da humanidade. Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos e dar um final feliz para a história da humanidade. Percebe? Eu já disse que em novela tudo começa bem, mas alguma coisa acontece e acaba mal. A nossa história, invariavelmente, é assim. Era tudo tão bonito, era tudo tão legal, era tudo tão gostoso, era tudo tão romântico, era tudo tão certinho, era tudo tão bem combinado, a sociedade, o casamento, o filho, o pai, a relação, a amizade, era tudo bem, mas um dia a coisa acabou mal. O único capaz de reverter essa história é o Senhor Jesus Cristo. Tudo estava mal, pessoalmente,
mentalmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, os negócios, a minha vida, minha casa, minha saúde, meus planos, meus projetos, tudo ia mal, até que Jesus entrou e me deu uma nova esperança, e começou um processo de restauração, que ainda não terminou, porque um dia esse corpo corruptível será revestido de um corpo incorruptível, e nós teremos uma terra onde não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, virá como leão de Judá, e ele reinará para todos sempre. Vocês sabiam disso? Glória a Deus. Mas é justo guardar tudo isso? Se nós cremos de verdade que toda uma cadeia, todo um presídio, com quase 1000 homens, começa com uma sementinha de meia dúzia, e vai tomando conta do todo, onde quase 80% passa a ser pacificado, não necessariamente convertido, porque o Evangelho de Jesus entrou ali. Por que é que nós vamos guardar esse segredo? Como os que sofrem saberão sobre a maior revelação da história da humanidade? Romanos 10:14, olha que texto fantástico. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E agora, coloque-se na posição de quem teria que responder essa pergunta. E como ouvirão se não houver quem, o quê? Pregue. Como ouvirão se você não pregar? Aprender com a história de 4 homens que não guardaram para si aquilo que tanto os beneficiou, é o nosso foco hoje à noite. Vocês já entenderam o recado, mas vamos ilustrar e vamos discorrer no texto bíblico. Segundo Reis, a partir do capítulo 6, verso 8, até o capítulo 7, verso 20. No capítulo 6, verso 8, os sírios da Síria planejam guerra contra Israel. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas Eliseu, o profeta, avisava o rei de Israel e o livrava diversas vezes. Capítulo 6, verso 1. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. O rei Ciro, indignado, manda tropas armadas para prender Eliseu, que está em Dotã. Capítulo 6, verso 13. Ordenou o rei: descubra onde está esse profeta que fica avisando toda hora que eu armo uma cilada, uma emboscada contra a nação de Israel. Ele avisa de antemão. Eu quero saber, cadê esse camarada? Porque nós vamos ter que dar cabo da vida dele. E Dotã foi cercada por carros e cavalos, e o moço de Eliseu se apavorou e disse: ah, meu senhor, o que faremos? O moço, auxiliar do profeta, disse: o que é que nós faremos? Olha aí, os caras chegaram para levar-nos, para tirar a nossa vida. E aí Eliseu faz uma oração e diz: Senhor, abre os olhos dele, deste servo, para que ele veja. O texto diz que o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu disse: o maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que você pode ver visualmente. Tudo que você enfrenta de embate para pregar o Evangelho, todos aqueles que são contra, todos aqueles que debocham, todos aqueles que te perseguem, todos aqueles que fazem chacota da tua fé, da tua postura cristã, todos eles, por mais numerosos que sejam, eles não são mais numerosos do que os exércitos do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor, que está em mim e em você através do Espírito Santo. Abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos olhos para a gente enxergar e ver. Era o que eu estava dizendo ontem no base para os jovens reunidos lá no Colégio Querigma.
As hostes infernais são miríades, mas aqueles que estão a serviço dos santos, a serviço do povo de Deus, são ainda em maior número, em maior poder, porque eles estão debaixo da ordem do Senhor Jesus. Não tema, não fica com medo, não se encolha, não se retraia. E aí, depois disso, os arameus são transportados cegos para dentro de Samaria, numa averiguação aqui interessante, eu não vou discorrer sobre isso. E de repente eles descobrem que eles estão lá no meio de Samaria. Mas Samaria é sitiada, agora ela está cercada por Ben-Hadad e todo o seu exército, verso 24 do capítulo 6. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou a cidade de Samaria. Lembra da mulher samaritana? Samaria. E aí, verso 25 diz que houve grande fome em Samaria. Vocês só precisam recordar um pouquinho da história, como é que eles faziam. Uma cidade geralmente era uma cidade murada, as pessoas moravam dentro. E esta cidade geralmente tinha um aqueduto ou uma forma de pegar água em alguma fonte fora da cidade. E o mantimento, o suprimento, as trocas para a alimentação daquela cidade geralmente era feito através de viagens. Tinha que sair para comprar, para trocar, para buscar, para plantar e etc., para cuidar do gado. Então o exército inimigo, quando queria destruir uma cidade, ao invés de invadir e brigar mano a mano, espada com espada, ferro com ferro, até porque as cidades eram bem fortificadas e se defendiam muito bem, o que é que eles faziam? Eles armavam um acampamento ao redor e ficavam lá esperando. Ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Se eles descobriam a fonte de água daquela cidade, eles iam lá geralmente e acabavam com a fonte. E a cidade não tinha como ser abastecida, a não ser através daquela fonte que entrava por um canal, um conduíte qualquer. Então, Samaria está cercada. Os sírios fizeram um acampamento e eles ficam lá, revezando a tropa, os sentinelas, comendo e bebendo, esperando. O cerco durou tanto que causou tamanha fome que uma cabeça de jumento, quem aqui já gostou de comer jumento? Quanto menos uma cabeça, a refeição horrível. Uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de galinha, ou de pomba, aliás. Pomba que tem mais, né? Deve ser por isso. Uma caneca de esterco de pomba custava 5 peças de prata. Eu vou traduzir. Lá dentro a situação estava tão crítica que uma cabeça de jumento custava 1 ciclo, 80 ciclos, aliás, sendo 1 ciclo uma peça de prata equivalente a R$1, ou seja, R$80 por uma cabeça de jumento. E uma caneca de esterco de pomba. Alguém já experimentou? R$5. A fome foi tanta que chegaram a comer carne humana. Triste, gente. O rei passando disse: qual o problema, mulher? A mulher disse: vamos comer hoje o seu filho. Aliás, a mulher disse: tem um problema aqui, ó. Esta mulher aqui, 2 mulheres brigando. Essa mulher aqui me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Horrível, né? Era assim. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela escondeu o menino. Imagina a situação de fome. Eliseu prediz, no meio disso tudo, ele profetiza, ele prediz uma abundância. E no capítulo 7, verso 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha,
como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata, R$1. No meio daquela fome toda, no meio de toda aquela escassez, Eliseu faz essa previsão. Aí o capitão do exército da cidade sitiada, Samaria, ele disse: que é isso? Ainda que Deus fizesse uma janela no céu, você acha que isso poderia acontecer? Para cair coisa de lá? Aí Eliseu disse: você vai ver com os teus olhos, mas por causa da tua incredulidade, você não vai comer dessa provisão. Aí vem a história dos 4 leprosos, um exemplo para nós. Aqui temos 4 homens desprezados e desprovidos. Eles estão lá na porta porque eles são leprosos. Fica do lado de fora, não entra aqui não. Aí eles estão por ali, desesperados, desprovidos, entre a miséria da cidade e as tropas que cercavam aquela cidade. E o texto diz, eles disseram uns aos outros: por que vamos ficar esperando aqui até a morte? Vamos fazer alguma coisa. Não vamos ficar aqui sentados até morrer. Verso 3. Vocês já leram comigo. Ele disse: nós não temos nada a perder, qualquer tentativa aqui é lucro. Se a gente fica aqui, morre. Se entra na cidade, morre também. Se a gente entra no exército, no arraial do inimigo, eles vão nos matar. Mas seja lá o que for, vamos fazer qualquer coisa, porque não temos nada a perder. O que aconteceu, como nós lemos, entraram no acampamento, não tinha ninguém. Os sírios fugiram porque ouviram um estrondo que o Senhor providenciou para mandar aquele exército embora. Imagina aquele som de cavalaria que o Senhor fez, aquele som de exército chegando. Os sírios, talvez em menor número, sentiram que o negócio era pesado. Vamos sair correndo, vamos largar tudo como está. Ninguém no arraial. Os leprosos então comeram, beberam, tomaram despojo. Diz que eles pegaram prata, ouro, roupa, esconderam tudo. Depois voltaram e esconderam também. Presta atenção aqui agora. A primeira atitude foi de sobrevivência. Eles tinham que comer, eles precisavam comer. A comida tinha a ver com eles mesmos, é verdade. Eles agora estavam livres da morte. Pela fome, estavam supridos, cheios, com suprimento para muitos dias. E a segunda coisa que eles fizeram, o que é que foi? Esconder, guardar, guarda, armazena. Vamos guardar, vamos armazenar, vamos esconder, vamos fazer provisão para nós mesmos. Isso seria legítimo, gente, se não houvesse gente morrendo de fome tão perto e ao mesmo tempo tão longe do suprimento. Longe porque eram esses que mantinham os leprosos do lado de fora da cidade, que os rejeitavam e talvez não merecessem senão a paga da sua indiferença, mas a graça falou mais alto. Você entende? Era justo comer primeiro? Claro. Era justo ter tentado guardar? Talvez, mas não naquela situação, quando pessoas bem próximas estavam morrendo de fome. Os leprosos disseram: não fazemos bem neste dia. Este dia é dia de boas notícias, é dia de boas novas, e nós nos calamos. A consciência bateu, falou mais alto. Não é possível ter recebido tanto, ter sido tão agraciado. Eu não paguei por isso, eu não comprei, eu não tive que trabalhar, simplesmente estava tudo aqui de graça, não custou nada, eu recebi, fui provido, e agora não é justo. Vamos correr e vamos anunciar a casa do rei. Depois da fartura descoberta, da fome saciada, do reconhecimento da tamanha graça, e à luz de uma cidade faminta, calar, guardar, não anunciar, seria demais para a consciência daqueles leprosos. Eu lembro do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, quando prego o evangelho, eu não posso me orgulhar, porque é uma obrigação
que é me imposta, é a necessidade de pregar. Ele diz até: ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa, contudo se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Aqui aqueles homens então correram e bradaram aos sentinelas no verso 10, os porteiros levaram a notícia para dentro da casa do rei, outros foram retransmitindo a palavra, retransmitindo a palavra. E aí, o povo lá dentro, quando ouviu, desconfiados, foram conferir com 2 carros. O rei desconfiou dessa notícia. É muito fácil. Espera aí, quer dizer que você abre a boca, confessa Jesus, já está salvo? Não pode. Tem que ter alguma reza para fazer, tem que ter alguma oferenda para dar, tem que ter alguma coisa para a gente fazer por onde. Tem que ter algum tipo de boa obra, alguma atitude. Eu tenho que primeiro me limpar, primeiro eu tenho que deixar o meu vício, primeiro eu tenho que deixar, aí depois eu tenho que fazer alguma coisa antes. Não é possível que esse despojo todo, essa alimentação toda esteja aí fora preparada desse jeito. É demais. Esmola demais. Diz que o santo desconfia, não é assim? Até o cego. Um dos conselheiros sugeriu: assim que prepararam então 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Mas o que é que houve? O povo foi suprido. O povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto com uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o profeta havia profetizado pela boca do Senhor. O Senhor falou, e estava acontecendo. Coisa tremenda. 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, 6 litros por R$1. 2 alqueires de cevada por 1 siclo, 12 litros de cevada por R$1. Sabe o que aconteceu com o capitão que duvidou? Versículo 18. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã por volta desta hora na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha será vendida exatamente como ele disse. Mas olha a palavra incrédula do capitão. O oficial contestou, mas o profeta disse: você vai ver com seus próprios olhos. Sabe o que aconteceu com o capitão? Ele foi atropelado. A morte do capitão veio consequência da sua incredulidade, porém não por omissão ou pelo silêncio dos leprosos. Pode ser que muitos duvidem nessa cidade, pode ser que os seus parentes não queiram lhe ouvir, não preste atenção no que você tem para anunciar, mas é problema deles, não é seu problema. O seu é anunciar a boa nova e não guardar. Fala. Foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Queridos, presta atenção. Deus não me enviou aqui há 30 anos atrás para simplesmente morar, estabelecer uma família que já entrou aqui, já veio para cá estabelecida. Já vim para cá com uma esposa amada, com 2 filhas. Deus não me mandou aqui para isso, para ter simplesmente um local onde morar, para ter um carro para andar. Deus não me mandou aqui para isso. Ele me mandou aqui porque havia um plano no coração dele acerca de Fortaleza. A realidade dessa cidade tem sido modificada ao longo de 30 anos. Não por mim, mas pelo que o Senhor está fazendo e fez e tem feito e ainda fará na vida de muitos homens e mulheres de Deus nessa cidade. Mas Deus me escolheu, me tirou lá do Sudeste, lá do meu lugar, lá do meu canto, lá de uma igreja onde eu poderia estar pastoreando, lá num lugar onde talvez perto dos meus parentes, meus amigos, com tudo. Deus foi tirando, cortando tudo e dizendo: teu lugar é aqui. Olha a tua história, olha a tua vida. Você pensa que você está aqui para construir uma história da sua família, do seu nome, da sua reputação, dos seus filhos, dos seus netos, a ponto de prepará-los para serem doutores?
para talvez continuarem vivendo da desgraça alheia, da desgraça dessa sociedade. Você prepara o quê? Para riqueza, para corrupção, para quê? Para que você está preparando? O que você tem separado vai ser para quem? Vai ficar para quem? Gente, Deus nos deixou aqui como embaixadores de um reino invisível, celestial. Paulo disse em Filipenses 3,10 que a nossa cidade não é aqui, ela é celestial. E Deus nos deixou aqui para administrarmos aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, com o fim de que a gente invista tempo, talento, bens para o avanço do reino dEle. Enquanto isso, Ele acrescenta as outras coisas que os homens tanto buscam, tanto se matam, fazem da sua vida trabalho, 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 dinheiro, 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 negócio, 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 estudo, 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 intelecto, 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 amizade, 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 amizade. Ou seja, os homens se entregam tanto a estas coisas, e Deus está dizendo: busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e essas outras coisas vão ser acrescentadas para vocês. Nós não queremos aqui nenhum crente preguiçoso, nenhum crente que não queira trabalhar, que não queira estudar. Não é isso que nós estamos pregando aqui. Mas fazer disso a única motivação da vida, ou dessas coisas a última motivação da vida, é perder o foco. É fazer com que a gente se reúna aqui para o nosso bem-estar, como aqueles leprosos no acampamento, comendo, comendo. Ah, que bom, olha aqui que bom que nós estamos comendo. Enquanto isso, o crack invade a nossa cidade, as famílias vão sendo destruídas, a corrupção toma conta, o turismo sexual está sendo anunciado lá na Europa, para os caras que vão vir para aqui para a Copa. Vocês pensam que eles vão passar quanto tempo para assistir um jogo? 90 minutos de futebol, mas horas de prostituição nessa cidade. Infelizmente, se a igreja de Jesus não se levantar com um clamor e não tocar o coração e a mente dos governantes, dos políticos dessa cidade, se a igreja não gritar, não denunciar, se a igreja não for até a beira-mar para proclamar o amor de Jesus para aquelas meninas, sabe o que vai acontecer? A Copa vai trazer isso para cá numa intensidade que vocês jamais viram. É a sodomização em nome do futebol de uma cidade. Vocês duvidam? Vá na beira-mar ver o que acontece hoje. Não é justo que a gente se cale. Nós não estamos aqui para viver uma vida boa, estamos aqui para sermos entregues à morte todo dia, por amor ao Senhor Jesus Cristo, porque o nosso mestre, o nosso guru, o nosso Senhor, foi assim a vida dele. Não pode ser diferente dos discípulos. Ou nós estamos seguindo quem? O quê? Nós estamos seguindo uma pessoa que se deu por nós, que morreu por nós, que providenciou um banquete de paz, de alegria, de amor, de longanimidade, de benignidade, de fé, de esperança, coisas que inundam o nosso coração, que ultrapassa qualquer entendimento. É o banquete que Deus tem nos dado. Nós não podemos calar. Ouçam o que o Espírito de Deus diz para o apóstolo aqui em Atos capítulo 18. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo. Olha esse texto, gente. Como se você estivesse ouvindo de Deus. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo. Continue o quê? Falando. Não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Por quê? Por quê, gente? Vamos ler juntos aí? Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Leiam comigo. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Você acredita? Vem cá, Orlando. Eu chamei o Orlando aqui para dar um testemunho, porque passando uma conversa rápida de corredor,
Ele me disse uma coisa que eu disse: pai, eu quero que você vá lá, simplesmente conte essas duas experiências aqui, bem rapidinho. Oi, igreja, eu sou Orlando. Vocês lembram de mim, talvez, por muitos anos cantando aqui, ministrando louvor. E depois que o Senhor me chamou para liderar os jovens, algumas pessoas chegaram para mim dizendo assim: rapaz, você vai enterrar seu talento, e aí, você nunca mais foi e tal. Aquilo começou a me incomodar. Eu disse: Senhor, o Senhor não me chamou apenas para ser um cantor, um ministro de um palco, de uma plateia, de um momento só. E Deus começou a me dar algumas oportunidades. Tudo começou, só para que vocês entendam, aos 17 anos de idade, quando eu já fazia 5 anos que eu tocava em bandas de forró no Brasil inteiro, e toquei no grupo Mastruz com Leite, e Deus me chamou muito cedo, aos 17 anos de idade, quando o meu pastor naquela época, em uma outra igreja, disse: você não pode servir a 2 senhores, e foi isso que eu fiz, abandonei tudo e fui servir ao Senhor. Trabalhei com Carlos Rilmar, e tocamos forró por aí, cheguei na IBC, estamos aqui. Entrei na faculdade alguns anos atrás, e Deus começou a me dar algumas oportunidades lá. Eu disse: Senhor, legal, não estou aqui mais com um ministério formal de louvor, eu quero que o Senhor me use onde quer que o Senhor queira me usar. E foi lá na faculdade, onde no meu 3º semestre, minha professora pediu para todo mundo se apresentar, e não sei de onde que surgiu a oportunidade, mas ela disse que eu tinha que cantar na sala. Eu cantar? Tudo bem, professora, vamos cantar. Pode ser na próxima aula? Pode. Na próxima aula eu levei meu teclado, levei uma caixa de som, um microfone, e disse: pronto, estou pronto para cantar. Era para cantar só uma música. E eu passei um tempo, a aula A, B, todo cantando dentro da sala, com 59 alunos, e foi o tempo inteiro ministrando, cantando, falando do testemunho, o povo chorando, e a palavra de Deus foi pregado ali. E eu disse: amém, Senhor, é esse dom, e é isso começou a encher meu coração. E no final, e no mesmo dia à tarde, ela me ligou dizendo assim: poxa, muito obrigado pelo que você fez, você me fez chorar, e você me fez lembrar da minha irmã. A minha irmã está depressiva, o esposo dela mora na Alemanha, doido para voltarem para lá, mas ela não consegue sair de casa, não consegue sair do seu quarto. Você poderia orar por ela? Eu disse: claro. Onde é que ela mora? Ela disse assim: você vai lá? Sim, vou lá orar por ela. Peguei um amigo meu para não ir sozinho, fui lá, e nós tivemos um tempo onde eu também levei um instrumento, cantei, orei por ela, e na semana seguinte ela me encontra no corredor da faculdade, aos prantos, dizendo: minha irmã foi curada. Minha irmã foi curada. Eu disse: Senhor, é isso mesmo, Deus, legal, vamos lá. E comecei e agradeci, levei uma série de pregação sobre a graça aqui que o pastor Armando ministrou para a gente. Ela já está na Alemanha, e todas as vezes que ela me encontra na faculdade, a irmã, né, que é professora, me dá um abraço com muita gratidão. Recentemente, no meu 7º semestre, um aluno na minha sala deu um grito, daqueles, todo mundo em silêncio, 60 alunos, ele dá um grito forte e cai num ataque epilético na sala, e todo mundo corre da sala. É claro, né, um episódio bastante inusitado, e ele estava atrás de mim. Eu nunca vi um episódio dessa forma, mas eu disse assim: eu aprendi que se acontecer isso, você abre a boca, não deixa a língua enrolar. Coloquei meu caderno dentro coloquei o caderno, pronto, ele não vai enrolar a língua. E começamos, e mandei ligar para o pai dele, entreguei meu celular, liga para o pai dele, e aí não tem carro, pois pega meu carro lá que a gente vai levar ele para o hospital. Enfim, o pai dele chegou a tempo, ele foi ao hospital. Ele é usuário de drogas e uma consequência de várias coisas. À tarde, eu liguei para a casa dele e disse assim: eu queria falar com o meu amigo. E alguém disse assim: ele ainda está no hospital, ele não está em casa, mas eu vou deixar seu recado. Tudo bem, não liguei mais. Uma semana depois, ele volta para a aula. Mas quem diz que ele tem coragem de entrar na sala de aula? Com vergonha, obviamente. E ele manda chamar quem?
aquele cara que ligou à tarde para ele. E foi um momento tão tremendo. Eu perdi a aula, viu, gente? De vez em quando eu perco a aula por esses momentos. E aí o primeiro tempo inteiro foi falando do amor de Jesus para ele, e falei do plano de salvação, e ele disse: você é a segunda pessoa que diz que Deus me ama. Olha só, gente, ele tem 23 anos, você é a segunda pessoa que diz que Deus me ama e que tem um plano na minha vida. Eu disse: cara, e Ele quer te salvar hoje. E o que está faltando para você ser um discípulo? Eu disse: está faltando nada, pois a gente vai orar agora e você vai entregar a sua vida a Jesus agora, e você já tem a salvação garantida, beleza? Massa. Antes de entrar na sala, né, eu já levei o caba salvo, e aí oramos por ele, entregou a vida dele a Jesus, e eu disse assim: você não vai entrar com vergonha não. Aí antes dele entrar, eu entrei na sala, dei uma palavra para toda a turma, disse: gente, assim, vocês sabem o que aconteceram, tudo bem. Ele entrou na sala e, glória a Deus, mais uma vida salva para Jesus. Entrou em grupo pequeno, levamos ele para o acampamento do estalo, e Deus fez grandes coisas. Uma ligação pode mudar a eternidade de alguém, certo? Eu não consegui pregar para ele no mesmo dia, porque ele estava sem condições, mas uma ligação registrada, um tal de Orlando que ligou para minha casa: chama ele aí porque eu preciso entrar na sala e eu quero conversar com alguém, e foi isso que aconteceu. Só mais uma, pastor, para encerrar. Ainda sobre essa questão da música, eu fui lá falar com o meu coordenador, isso nos primeiros semestres também da minha faculdade, e ele disse assim, aí a gente começou a conversar e perguntou quem era eu, o que eu fazia e tal, trabalho na igreja e servindo, parará. E falei da minha vida musical, não sei o que. Disse: rapaz, vai ter uma semana aqui do administrador na faculdade, você quer vir cantar aqui? Eu disse: não acredito. Sério? Vou mesmo, correndo. Ele nem sabia que eu tocava sanfona, né? Aí a semana do administrador, eu disse assim: é só um momento. Mas tem quantos dias a semana? A semana é a semana toda, pode ser todo dia? Ele disse: claro. Aí num dia eu levei o Surfista de Cristo, no outro dia eu levei a banda do Atos, no outro dia eu levei o forró, no outro dia eu levei... E foi uma semana inteira de música cristã dentro da faculdade, onde há muita arrogância e muito pecado, né? E a gente foi lá e levou a palavra do Senhor. Então não perca a oportunidade, falar do amor de Jesus, e o Senhor me usa nesse sentido, servindo as pessoas. Eu não me considero um evangelista na lata, mas eu sou muito dedicado a servir as pessoas. Você tem dom de hospitalidade, de misericórdia, você quer servir as pessoas, então Deus vai lhe dar a oportunidade, aí você entra e fala do amor de Jesus. Amém. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor disse: não tenha medo. Vai lá. Não tenha medo. Continue falando. Abra a boca. Ore pelas pessoas. Diga para ela: diga para as pessoas: posso orar por você? Eu gostaria de orar por você. Estou te vendo triste. Posso orar por você? Pronto, só isso. Abre uma tremenda porta. Tenha coragem. Se houver qualquer manifestação, clame pelo nome de Jesus. E ao invés de botar um caderno, bota uma Bíblia na boca. Mas valeu, o negócio é esse mesmo. O pastor sempre tem que espiritualizar o momento complicado, né? Mas quanta epilepsia espiritual, precisando de alguém que socorra rapidinho. Não tenha medo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes aqui de domingo a gente faz apelo. Quando não tem apelo, alguns irmãos me ligam: puxa, eu levei um amigo, o senhor nem fez apelo. E eu devolvo a pergunta: por que que você não fez o apelo? O irmão era para ter chegado aqui, o amigo já convertido. Você traz o cara aqui para eu puxar a linha, né? Põe a bola na marca de pênalti, atira o goleiro e diz: chuta aí, pastor. Por que você não chuta? Vai lá, fala você.
Não é complicado. Não tenha medo, não tenha medo. Jesus não teve vergonha de você. Por você, Ele se fez espetáculo público. Por você, Ele foi levado à cruz do Calvário. Não, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não temas, não temas. Continue falando, não fique calado. Eu estou com você. Olha que legal. Deus está dizendo é que nessa empreitada, quando você vai falar, quando você vai entrar numa sala de faculdade, é impensável. Tem crente que passa os 4 anos, é graduado, ele não abre a boca. Porque ele diz, não, o ambiente lá, o pessoal vai fazer chacota, eu vou sofrer um bullying espiritual. Nada disso. Abra a boca para qualquer lugar, em qualquer canto. Deixa o seu testemunho vazar. Eu estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal. Não tenha medo. Ninguém vai te ferir. Não tenha medo. Porque eu tenho muita gente nessa cidade. O que é que significa isso? É que há muitos filhos de Deus que o Senhor sabe quem são. E eles estão esperando o meio que Deus estabeleceu para eles entregarem a vida a Cristo, que é a pregação do Evangelho de Jesus. Você tem as boas novas. Você achou o alimento fora da cidade. E você já comeu desse alimento pela graça. Está satisfeito e feliz porque Jesus, o pão da vida, entrou na tua vida. Agora você tem que olhar e dizer, não é justo que eu me cale. Vamos falar, vamos orar, vamos entrar, vamos ser os missionários. Esse negócio do missionário que vai lá não sei para onde, que ninguém sabe direito onde é, e o cara fica lá no meio do mato, não sei. É aqui, rapaz. Você vai lá evangelizar 2 índios. Deus colocou uma tribo inteira no teu condomínio. Talvez um dia Ele queira te mandar lá para Timbuktu. Mas Ele não vai te mandar para canto nenhum se você não for efetivo onde você está. A hora é essa. Missionários, ó, somos todos nós. Pastores e pastoras somos todos nós, que cuidamos de vidas. Evangelistas somos todos nós. Todos nós. Sacerdotes e sacerdotisas, todos nós. Glória a Deus. Isaías 61 diz que nós temos que proclamar o ano aceitável do Senhor. Ano da restauração de muitos, não só da alma, mas do corpo, da mente, da dignidade da vida. Fortaleza é a Samaria sitiada. Enquanto adiam a morte por comer o que é impróprio, Deus está anulando o poder do inimigo e provendo aquilo que a cidade nem pode ver. O coração e a consciência dos leprosos partem do fato de que eles não têm nada, sendo eles mesmos desprovidos e dependentes do milagre. É assim que nós somos, Senhor. Não tendo nada a perder, eles acharam coragem para invadir o território inimigo e testemunhar o poder do Deus de Israel. Os leprosos foram motivados pelo que receberam de graça, pela abundância do que receberam e pela lembrança viva da desgraça dos compatriotas que pagavam caro por um alimento indigno. Reconheceram que não faziam bem na postura de omissão. Por isso foram às portas e bradaram a quem precisava das boas novas. Tem alimento ali, tem vida acolá, não custou 1 centavo, foi provisão e o milagre de Deus. Nós estamos na porta da cidade de Fortaleza. Vamos entrar ou não? Vamos avisar ou não? Olha que banquete o Senhor tem nos dado aqui. Olha que maravilha o Senhor na tua vida. Não seja ingrato, não seja ingrata. Coragem, aos que ouvem cabe a fé na boa notícia, ou até mesmo a desconfiança do rei que mandou checar, mas duvidar do poder de Deus, provedor e salvador, pode resultar em morte, como o capitão que morreu atropelado pela multidão faminta e que ouviu, creu, buscou a boa nova. Reconheça, não é bom o que nós estamos fazendo, ficando calado. Não é bom. O que temos recebido de graça e pela graça
a incumbência de pregar aos desprovidos por palavras e por atitudes, a hora é essa. Calar seria mais covarde demonstração de indiferença e egoísmo, enquanto milhares morrem sem saber o que Cristo fez por cada um de nós. É simples, viu, irmão? Posso orar por você? Jesus te ama. Deus tem um plano para a tua vida, muito maior do que aquilo que você está vivendo hoje. Diga isso. Passe isso adiante. E à medida que nós vamos fazendo o que Deus quer, pregando a palavra de Deus, nós vamos sendo restaurados. Os milagres de Deus passam pela nossa vida, gente. E as demais coisas lhe serão o quê? Acrescentadas. Espera no Senhor, faz o que o Senhor quer, e você vai ver como Ele concede o que deseja o teu coração. Não vire ao contrário, não mude a prioridade, não desgaste o seu tempo naquilo que não é graça e misericórdia divina. Já pensou essa igreja se multiplicando em milhares que vão ouvir falar da palavra de Deus nesses dias? Glória a Deus. Vamos terminar cantando. Sonda-me, Senhor, sonda-me, vê se há omissão no meu coração. Sonda-me, Senhor. Antes da gente continuar orando e louvando ao Senhor, eu quero perguntar se tem alguém nesse auditório hoje à noite que gostaria de receber a provisão gratuita da salvação divina. Se entregar a Jesus hoje, pessoalmente, abertamente, publicamente, para dizer: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero ser perdoado dos meus pecados, dos meus desvios, dos meus devaneios, das minhas loucuras. Eu quero o teu perdão, eu quero o teu amor para a minha vida hoje à noite. Se você confessar Jesus como Senhor e Salvador hoje, a salvação vai entrar na sua vida e no seu coração.